Irmãos, como nós considerávamos na semana passada sobre Provérbios 3, versículos 5 e 6, eu gostaria de continuar essa consideração desses versos e também relembrar algumas coisas. Nós considerávamos semana passada, estava lembrando-me, que a fé que uma vez por toda foi dada aos santos. Então, especificamente os jovens que estão aí, alguns já estão na faculdade, outros querem entrar, não esquecermos de algo que é fundamental e que não pode ser tocado nem negociado por ninguém. Ninguém. O Senhor Jesus, todos os outros pensadores, todos os outros filósofos, eles estavam à procura da verdade. Mas a pessoa, a verdade única é uma pessoa, e ela veio habitar em nós, e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele falou com artigo definido: a verdade. Então, não permita que os seus professores, por mais carismáticos que sejam, por mais inspiradores, eles não têm essa verdade vivendo dentro de si. E nós temos. E nós temos que brigar por essa verdade. Nós temos que dar vida por essa verdade. Nós temos que ser apologetas por essa verdade. Não podemos abrir mão. Por mais que você tenha uma carreira, mas não abra mão da sua fé. A carreira vai ficar, mas a fé nos levará naquele dia a contemplarmos aquele que os céus irão nos abrir, os céus irão se rasgar e nós o veremos face a face. Porque a fé, uma vez por todas, foi dada aos santos. E não pode haver negociação nesse ponto. Não pode. Então, nunca esqueçamos, jovens, todos nós, ele chamou para si a responsabilidade e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, que nosso Senhor, Ele é tudo que nós necessitamos. E todo esse sistema maligno é contrário. E ele quer dizer para os nossos jovens que a verdade, ela não é absoluta. Não. A verdade é uma pessoa. E ela é absoluta. Ela não é relativa e nós não negociamos nesse ponto com ninguém. Quantos pós-docs se tenha, consideramos, mas nesse ponto aqui você para e eu vou continuar seguindo a minha fé. Interessante que esse assunto é mais nas áreas de humanas, interessante. Nas áreas da matemática até que não. Temos, nas exatas, obrigado. Temos Blaise Pascal, temos tantos matemáticos, pessoas brilhantes, mas também nas áreas de humanas. Interessante que os que estão nas áreas de humanas precisam ser apologetas. Precisam não só dar um testemunho pela sua fé. Alguns precisarão fazer apologia. Precisarão fazer defesa da sua fé. Porque para alguns você testemunha, ele vem ao Senhor. Mas para outro você precisa fazer apologia e você precisa dar razão da sua fé. Não é só pregar o evangelho. Precisa fazer razão da sua fé. Não é só jogar semente. Você também vai arar esse solo, tirar as pedras e lançar as sementes para que produza fruto. Amém? Mas vamos voltar a Provérbios, mas eu gostaria de iniciar por Hebreus capítulo 12. Já que nós temos falado que confia no Senhor de todo o teu coração. Então vamos falar desse personagem que é o nosso pai na fé, Abraão. De fato, como a fé dele, de fato, foi exercitada no Deus que ele creu a sua vida toda e se tornou o pai da fé.
Não, eu me confundi. É o capítulo 11, a partir do verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia, porque ele creu naquele que fez o chamado. Ele exercitou a fé dele. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ou seja, levava-se em conta, mas não se estribava no seu próprio entendimento, porque creu. Então, confia no Senhor de todo o teu coração. Abraão fez isso, Sara fez, embora considerasse a avançada idade, mas não se estribou no seu próprio entendimento. O homem e a mulher chegou na eternidade, parou por aí, era o costume. Mas eles não ficaram apoiados nesse entendimento. Eles creram. Ok? Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Então, nós estamos falando desse texto, temos considerado de Provérbios 3, o 5 ao 6, que fala sobre confia no Senhor de todo o teu coração. Nós colocamos aqui a maneira como nosso pai da fé, Abraão, confiou inteiramente em Deus. Interessante que Abraão creu. Mas Abraão não somente creu. Abraão creu. Por que Abraão creu? Porque ele conhecia o Senhor com quem ele se relacionava. Então veja, ter fé significa que nós temos um relacionamento, que nós conhecemos o Senhor em quem nós exercitamos e nós temos fé. Então, implica nisso aí. Você tem fé porque você crê. E você crê porque quem te fez promessas é fiel. Você se relaciona, você conhece dia a dia, você vive, você se relaciona com Ele, você o conhece. A fé nos leva para longe do nosso comodismo. Às vezes nós somos pessoas, naturalmente falando, que nos acomodamos muito fácil com as coisas. E quando o Senhor nos chama, as coisas não são tão fáceis assim. Precisa-se haver um exercício de fé, pouco a pouco. A palavra diz que de fé em fé. E o justo vai viver pela fé. Nós somos chamados para viver em fé. E o segundo requisito, o primeiro é confia no Senhor de todo o teu coração, e depois vem a segunda, digamos assim, a segunda parte, segundo requisito, e não te estribes no teu próprio
entendimento. Como eu falava semana passada, nós temos entendimento sobre muitas coisas. E nós precisamos, na mesma medida, exercitar a fé. Porque o Senhor está dizendo que não é para nós nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Você está pensando em uma coisa por aqui, Deus quer fazer algo e você vai ficar acomodado por conta do seu entendimento. De muitos anos. Seus pais te ensinaram sobre esses assuntos, sobre essas coisas, as coisas que foram legadas pelos pais. E o Senhor está dizendo, vai sair do comodismo. Não te apoies, não te fies, não te estribes no teu próprio entendimento, porque todos nós temos o nosso próprio entendimento. Mas a verdade, ela é absoluta. Aí, no mundo aí fora, o pessoal diz, não, mas você tem a sua verdade, o outro fulaninho tem a própria verdade dele, e cada um tem a sua verdade. Mas, quando nós viemos para a fé, a verdade mora nele, a verdade mora no outro, e a verdade também mora em mim. Vocês vão entender? Essa verdade agora, ela é uma pessoa, e ela vive em nós. E atacar esse ponto é fundamental, e a gente não pode ficar parado. A gente precisa se levantar, porque essa verdade é uma pessoa e ela é absoluta e inegociável. Então, e não te estribes no teu próprio entendimento. Vamos ler de novo aquele verso que nós lemos na semana passada, Salmo 119, 130. O que é que diz lá? A revelação das tuas palavras esclarece. A revelação. Você está lendo sempre as Escrituras. Você está lendo. E você começa a ter revelação. Essa revelação começa a esclarecer você. Começa a tirar você do seu comodismo. A revelação das tuas palavras esclarece. Nós nos tornamos pessoas com a mente esclarecida. Não mais nos estribando e nos apoiando no nosso próprio entendimento. Por quê? Se eu tenho um determinado entendimento, e esse entendimento é frontal, ele bate de frente com a verdade, nós precisamos que o Espírito Santo ilumine a nossa consciência, para que eu venha abrir mão desse entendimento, e então eu venha entrar nessa verdade, eu aceite ela por fé, e ela começa a me transformar. Então, a revelação das tuas palavras esclarece, e dá entendimento. Oh, mas eu não tinha entendimento? Sim, todo ser humano tem entendimento. Mas, qual é a fonte desses entendimentos que nós legamos de nossos pais, que nós aprendemos, que nós lemos, que nós aprendemos na escola? De onde é que vem esse entendimento? Deus quer que eu tenha entendimento? Sim, nós somos seres pensantes, Deus nos criou e nos quer por inteiro, espírito, alma e corpo exercitados para servi-lo. Mas o entendimento é um assunto aí que é central. O que você entende impacta na maneira como você vive o Evangelho. E isso é sério. Isso é sério. E a palavra está dizendo, a revelação das tuas palavras esclarece. Quanto nesses dias nós precisamos de esclarecimento das Escrituras. E dá entendimento. Nós precisamos de entendimento através das Escrituras. Nesse ponto aqui não pode ter negociação. Se nós queremos ser pessoas entendidas, nós precisamos das Escrituras. Um exemplo, se hoje aqui se converter uma pessoa com 80, 90 anos, uma pessoa encanecida, uma pessoa já idosa, de repente uma pessoa até tem muito conhecimento, uma pessoa sábia e tal. Ela se converteu, mas ela tem que se tornar como uma criança, para que ela possa entrar no reino dos céus. Ela precisa voltar a aprender. Agora as Escrituras vai dar entendimento a ela, que aqueles 80 anos ou 90 anos que ela viveu no mundo, ficou para trás. E agora ela precisa de entendimento das Escrituras. Embora seja um ancião, uma anciã, mas precisa das Escrituras para ter entendimento. Os irmãos perceberam isso?
Precisa das Escrituras para ter entendimento, até mesmo para se arrepender das suas questões passadas, do que viveu no mundo. Precisa de entendimento. Então, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Nós carecemos nesses dias de entendimento. Nós temos uma guerra de fora, temos um modernismo aí, nós temos a apostasia batendo nas portas, nós temos tantas coisas de fora, mas de dentro também tem que tomar cuidado, que tem os hereges, tem os modernistas. Não, peraí, a Bíblia contém a palavra de Deus, olha que sutileza. De uma forma tão bonita e tal, por aí, pelos seminários, nos livros, a Bíblia contém a palavra de Deus. Cuidado com essas vozes. A Bíblia é a palavra de Deus na sua totalidade. Nós precisamos dizer isso sempre, sempre e sempre. Porque com sutileza as coisas vão entrando. Puxa, esse pensador é maravilhoso e tal, e traz isso aqui, puxa, e tal, mas ele está dizendo ali que a Bíblia contém a palavra de Deus. Aí tem que dar uma paradinha e dizer, opa, dá licença aqui, você não pode ficar nem na minha biblioteca, não tem essa honra de ficar na biblioteca, tchau. Vamos trazer aqueles que dizem que de fato a Bíblia é a palavra de Deus e vamos subir nos ombros daqueles que já defenderam essa verdade com unhas e dentes e deram a sua própria vida. Então, vamos ver agora Salmos, o mesmo Salmos, capítulo 119, e o verso é o 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Dá-me entendimento. O salmista está pedindo. Por que ele está pedindo dá-me entendimento? Porque ele reconheceu que ele não tem entendimento. Dá-me entendimento. Todos nós precisamos de entendimento. Mas esse entendimento só nos vem pelas Escrituras. O Espírito Santo usando essas Escrituras. Nós tendo um bom depósito dessas Escrituras. Hoje nós temos tempo para tudo, mas fazer um bom aporte das Escrituras no nosso interior é o que nós carecemos, dia a dia. Se hoje está chovendo, se está fazendo sol, se está caindo, não importa, você precisa ter seu compromisso com as Escrituras diário. Essa palavra, como eu me lembro de Ademo sempre me dizia, você tem um cesto, e você tem um copo, e você quer encher aquele copo com a água, e a água do rio está passando, você mete o cesto e talvez no final do dia tenha um dedozinho assim de água, mas você vai passando e você não conseguiu quase nada, nem encher um copo. Mas depois dá uma olhada no fundo do cesto. O fundo do cesto está limpinho, porque aquela água começou a passar nele o tempo todo. E foi passando, e foi passando, e foi passando. Mas às vezes o que é que está passando na nossa vida? O que é que está passando nesse cesto nosso? São as séries, são os livros, sei lá o que é que tem passado nesse fundo do nosso cesto. São as novelas, são os filmes, os nossos hobbies, as nossas predileções. Nós precisamos nesses dias fazer escolhas, irmãos. E as escolhas falam quem você é. Precisamos aprender a fazer escolhas. Nós queremos muitas coisas, mas as nossas escolhas às vezes são erradas. Nós precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Agora vamos para o terceiro princípio que tem aqui. O terceiro requisito, como nós vimos considerando aqui em Provérbios 3, 5, 6. Primeiro, confia no Senhor de todo o teu coração. Segundo, e não te estribes no teu próprio entendimento. Agora, reconhece-o em todos os teus caminhos. Como é que é reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos? Esse é o assunto. Isso aqui envolve lições espirituais profundas que todos nós precisamos ter, ou que passamos
e ainda não reconhecemos. Todos aqui já tiveram muitas experiências na vida, mas será que todos nós já percebeu diante da presença do Senhor, já teve revelação de que essas experiências, elas tiveram origem no Senhor com propósitos específicos? Nós já reconhecemos, e esse reconhecimento envolve louvor, envolve adoração, envolve contemplação, agradecimento, uma vida grata ao Senhor por tudo, e uma vida de contentamento quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. Para isso aqui, enquanto eu meditava, me veio um exemplo, dentre muitos, mas eu queria pegar esse aqui e a gente bater nele, considerá-lo diante do Senhor a respeito de Davi. Vamos ver Davi, 1 Crônicas 13, 12. Tem muitos textos, mas vamos ver aqui. Eu queria considerar, não sei se nós terminamos hoje, mas vamos considerar esse texto pouco a pouco. 1 Crônicas 13. Aqui o que é que está acontecendo aqui? Nós temos um rei ungido que não tem exército e que não tem trono. Ele é ungido, ele tem a unção de Deus sobre ele. Samuel o havia ungido perante o seu pai e a sua mãe, diante dos seus irmãos. Ele havia sido ungido, mas não tinha exército, embora tivesse aqueles 600 homens que o acompanhavam. Mas em comparação ao exército que tem que manter um reino, era pouco. O exército estava sob o comando de Saul, e o trono estava ocupado por Saul. Então, ele é um rei que não tem exército e que não tem trono. Aí vamos ver a partir do versículo 1 de 1 Crônicas. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa. Opa, essa palavra aqui estava lendo e me chamou a atenção, depressa. Olha o assunto, vamos tomar cuidado com essa pressa, irmão. Vamos tomar cuidado com a pressa. Aqui Davi estava apressado. Davi era um homem que tinha unção, não tinha exército e não tinha reino. Mas eu estou passando aqui por cima, mas os versos anteriores, o capítulo anterior, fala que o exército veio e disse: olha, Saul é morto e agora nós nos achegamos a ti e vamos te fazer rei. Outrora, quando Saul estava vivo lá, era tu que fazia as saídas e as entradas militares. Então já havia um testemunho do Senhor de que aquele homem era rei. E os capitães se aproximaram e disseram: estamos aqui e vamos te fazer rei. Pronto, imagine, irmão. Ele tem unção, mas está largado lá no meio do mato, corrido para cima e para baixo. Saul perseguindo e tudo quanto é lado Davi correndo para lá e para cá, uma vida... Dormia, não sabia que hora ia acordar, e Saul correndo atrás dele, uma perseguição terrível. Agora muda o quadro. Agora aquele exército que estava sob as ordens de Saul vem para proclamá-lo rei. Poxa, imagine, você está numa situação lá numa pindaíba, lá um negócio complicado, e muda o quadro de uma hora para outra. Agora aquele exército que estava perseguindo você, o exército dele estava perseguindo a ele, porque a unção que ele recebeu, naquela unção, está dizendo ali que ele tem exército e que ele tem trono, mas ainda no momento não tinha, e aquele mesmo exército estava perseguindo ele, e o que estava sob o trono estava perseguindo ele, mas agora o que estava sob o trono morreu, e aquele exército vem agora e diz: Davi, vamos agora te fazer rei. Imagine o coração desse homem. Esse homem ficou alegre, feliz, mas essa felicidade aí, a pressa entrou aí no assunto aí, e ele começou a interpretar as escrituras de uma maneira diferente. Parece que ele ficou muito empolgado. Às vezes acontece isso conosco. A situação está difícil, a sua sorte muda,
e você fica empolgado. Aí nessa empolgação, misericórdia, Davi também, como nós. Aí o que aconteceu? Consultou Davi aos capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes. Todo mundo agora já estava debaixo do comando dele, voluntariamente, porque reconheceram que a unção estava sobre ele. E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. O sentimento é puro, o sentimento é louvável, mas tem alguns ingredientes aqui que nós precisamos considerar. Então, toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Mas houve uma consulta aqui ao Senhor a respeito desse assunto, a pressa, a alegria, a empolgação, aquele momento ímpar na vida de Davi. Aquele jovenzinho que tinha sido ungido rei, agora chega o momento da sua entronização, e o exército todo está debaixo do seu mando. Imagine que alegria não é o coração desse homem, mas só que aí, nessa empolgação, nessa alegria muita, houve pressa. Alguns princípios da palavra aqui foram quebrados, nós precisamos analisá-los um por um, com toda essa alegria. Ele passou por cima de algumas coisas que não podia, e o Senhor, quando estabeleceu-os, não negociou 1 centímetro com nenhum levita e nem com os sacerdotes, nem o sumo sacerdote. Então vamos lá ao versículo 12. Não. Vamos continuar no verso 5. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sião do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos. Olha, irmão, o assunto é espiritual. Em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com tambores. E com trombetas, desculpe. Todos os instrumentos estavam ali. Davi era um homem que fabricava até instrumentos e tal, conhecia do louvor e tal, e queria de fato fazer o melhor para o Senhor. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus. Esse é o versículo que ia chamar a atenção dos irmãos. Temeu Davi a Deus. Mas Davi não temeu o Senhor? Sim. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a minha arca de Deus? Essa é uma pergunta da última vez que eu estava lendo esse versículo, meu coração encheu. Como trarei a minha arca de Deus? Tem alguns momentos na nossa vida que nós precisamos fazer algumas perguntas. E Davi fez essa pergunta aqui com o coração pesado. Davi olhou para um lado, olhou para o outro. Um rei que tinha unção, não tinha o exército sob o seu comando, não tinha o trono, e de uma hora para outra recebe, e uma felicidade, uma alegria, mas Uzá morreu, e aí ele se desgostou. Davi ficou muito abatido, Davi ficou muito triste. Por que Davi ficou triste? Então, no meio de toda essa tristeza,
Davi ergue sua voz e diz: como trarei a mim a arca de Deus? Como trarei a minha arca do Senhor? Às vezes nós precisamos fazer algumas perguntas, irmãos. Às vezes está passando uma situação muito difícil. Precisamos perguntar algumas coisas do Senhor. E Davi fez essa pergunta: como trarei a mim a arca de Deus? Um coração muito sincero, triste, abatido, numa situação lá que ele estava prostrado. E ele faz essa pergunta: como trarei a minha arca de Deus? Nós precisamos fazer essas perguntas. Como trarei? Interessante, toda vez na Escritura nós vemos, e na vida de outros servos, às vezes na nossa própria vida, quando nós fazemos perguntas sinceras a Deus, a resposta vem. E aqui ela veio. E ela veio e ela revelou algumas coisas aqui. Vamos para aí mesmo em Crônica 15, verso 2. Então Davi sofreu, Davi ficou desgostoso, um rei entronizado, com um exército sob o seu mando, mas abatido e triste. Por que ele estava abatido e triste? Porque ele amava a arca do Senhor. Ele amava as coisas do Senhor. Imagine o rei, no dia da sua entronização, vai se importar com a morte de um servo. Mas não só isso, mas porque esse servo estendeu a sua mão para segurar a arca de Deus. Irmãos, tem coisas que o Senhor não nos permite. Olha, escute o que eu estou dizendo. Tem coisas que o Senhor não nos permite colocar a nossa mão, irmãos. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Nós temos limitações. Nós somos um reino de sacerdócio. É isso que o Senhor sempre quis para nós. Mas ali no Antigo Testamento tinha todos aqueles levitas, mas quando o tabernáculo ia marchar, por conta de que a nuvem se levantou, a nuvem e a coluna de fogo se levantasse, qualquer hora, tinha que haver um desarme daquele tabernáculo para que ele pudesse seguir, que era um tabernáculo móvel, para ele seguir viagem. Mas tinha algumas coisas que o Senhor tinha prescrevido para isso. E mesmo entre aqueles levitas e sacerdotes, tinha coisa que alguns podiam tocar e outros não. Tem coisas que nós não podemos tocar, irmãos. E o Senhor nos ajude, nos dê discernimento espiritual e percepção para não tocarmos naquilo que o Senhor não nos deu responsabilidade nem peso espiritual para tocar. E Deus não vai negociar conosco. Interessante que o texto aqui não fala, mas nós não percebemos que nem Aiô, nem Uzá, aqui não fala se eles eram levitas, parece que não. Eles parecem que não entenderam muito bem as coisas. Porque todo levita de menininho, a caducano, sabia, se ele fosse um coatita, então, desde menininho, com a chupeta na boca, ninguém vai dizer: oi, você é levita, você é da nossa família de Coate, mas quando a nuvem se mover, quando a coluna de fogo se mover, você preste atenção e ponha toda a atenção dos seus olhos no sacerdote, no sumo sacerdote e nos seus filhos que têm a unção sobre a cabeça. Preste atenção neles. Quando eles entrarem, eles vão enrolar todos aqueles utensílios e você nunca na sua vida toque em nenhum daqueles utensílios. Você só tem a responsabilidade, depois que o sumo sacerdote enrolar a arca com a cortina, aquela cortina que está ali para separar o santo lugar do santo santo. Ele vai pegar aquela cortina, vai enrolar a arca, vai colocar as peles de texugos e depois ele vai colocar um pano azul. Quando você tem o pano azul, que tiver lá já os varais de um lado e de outro, é o seu turno, chegue, pegue o varal e coloque ele no seu ombro e saia levando o testemunho de Deus de toda a terra. E leve.
Nunca você entre lá antes que o sacerdote cubra e você veja ela toda de azul. Enquanto ela não estiver toda de azul, não entre. Não toque naquela arca. Aquela arca foi feita para você levá-la aos ombros. Responsabilidade, peso espiritual, cima do coração. Aqueles homens levando aquela arca. E as coisas na casa de Deus precisam ter peso espiritual. Não pode se fazer as coisas de qualquer maneira. Precisa haver peso. E o Senhor sabe com quem está a responsabilidade, peso nos assuntos das coisas de Deus. Então não são todos que vão, todos somos sacerdotes. Nós somos chamados no reino de sacerdote, como diz Pedro. Mas nem todos podem tocar em tudo. Há restrição no serviço. Tem que ter peso espiritual. Nós precisamos aprender a ser disciplinados pelo Espírito para nos preparar para a responsabilidade, o dom que Deus incoube a cada irmão e a cada irmã. Todos têm uma responsabilidade. Mas temos nós sido permitidos ser treinados para assumir essa responsabilidade, para colocar esse varal sobre o nosso ombro? Então, aqui nós estamos vendo que parece-me que nem Uzá nem Aiô eram levitas e não entendia. Mas também Davi cometeu alguns problemas de interpretação do texto sagrado que ele conhecia. Ele tinha uma cópia da lei, ele sabia como era. E a empolgação, o momento, o levou a fazer uma interpretação, uma exegese do texto. Ele estava empolgado e ele interpretou as coisas pela metade. Ele mandou ver os levitas lá, mandou ver tudo, mandou Shabá e tal. Mas, vamos ver aqui, no 15:12 diz o seguinte. O 15:12 diz assim: e lhes disse, depois que Davi sofreu, Davi fez aquela pergunta, Davi se desgostou, ele ficou triste, aí como diz a palavra, reconhece-o em todos os seus caminhos. Davi tinha se estribado no seu conhecimento, no seu próprio entendimento a respeito de como era para levar a arca de Deus. Ele se equivocou. Mas só que os princípios de Deus, eles permanecem. E aqui vem, e lhes disse, vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Não. Eu fui adiante. O verso 2, 1 Crônica 15:2. Então disse Davi, ao que Davi fala, depois que ele passou por esse sofrimento todo, Uzá morreu, ele ficou triste, então a arca foi para a casa de Obed-Edom, ficou lá uns 3 meses, e aí Davi ficou num momento de meditação diante de Deus. E às vezes as lições é assim, a disciplina de Deus no momento não é motivo de alegria, mas de tristeza, e Davi foi contristado por causa disso. Mas por quê? Porque ele amava a arca de Deus. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Porque, o que ele descobriu no meio do sofrimento dele, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Quer dizer, o carro de boi novinho, por mais que esteja revestido de ouro, não é o caso aqui, mas mesmo que tivesse, não pode levar a arca de Deus. Responsabilidade tem que ser no ombro. Precisa pesar no nosso coração os assuntos espirituais, para que também aquele peso nos leve a ter peso espiritual também na nossa caminhada. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Ele aprendeu essa lição. Ele voltou agora a fazer uma exegese correta do texto. A interpretação agora está 10. Agora não vai morrer mais ninguém. Porque o Senhor os elegeu. Ele aprendeu que também os levitas foram elegidos. Interessante. Para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Então, o serviço de Deus não pode faltar levita e não pode ter carro de boi.
Então, reconhece-o em todos os teus caminhos. Uzá morreu, Davi ficou contristado, mas o que foi que isso produziu? Reconhecimento espiritual. Os princípios de Deus foram restabelecidos. Agora Davi, dali, para o resto da vida dele, nunca mais ele ia arrumar nenhum carro de boi, por mais que tivesse pintado de ouro, para carregar nenhuma arca, porque aquilo pesou no coração. E o Senhor quer nos levar a essas experiências, irmãos. Muitas vezes nós somos levianos com as coisas do Senhor. E se Uzá tiver que morrer, vai ter que morrer Uzá. Não sei que assunto tem que desaparecer, mas o princípio de Deus vai ter que permanecer. Não importa se você está empolgado, se você está triste, como você esteja, mas o princípio de Deus tem que permanecer. E aqui Deus tem que levar Davi a passar por uma dura lição, para que esse versículo aqui, como diz aqui, reconhece em todos os teus caminhos. Davi reconheceu que o Senhor estava ali, mas por conta do tempo eu vou parar por aqui, e semana que vem a gente vai continuar nesse texto, a gente ir profundo nesse assunto aqui, sobre o que Davi aprendeu e o que nós precisamos aprender nessa lição. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nos ajuda nesses dias, Senhor, a estarmos na tua palavra, a considerarmos a tua palavra na tua presença, Senhor. Nos ajudando a termos peso espiritual, Senhor, para levarmos o testemunho do Senhor sobre os nossos ombros, Senhor. Muito obrigado por esse tempo e continua nos levando a Ti para considerarmos essa porção das Escrituras na presença do Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo. Irmãos, eu só queria